Como ter uma vida de oração mesmo sem tempo? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você está sentindo a sua vida espiritual estagnada, um dos motivos é a falta de oração. Então permanece nesse vídeo, minha irmã, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. Paz do Senhor, minha irmã, eu sou Carla Santos e esse é o nosso canal cristão, canal com conteúdo voltado para a nossa edificação espiritual. É muito comum nós mulheres nos envolvermos com tantas coisas, tarefa doméstica, o ministério, né, as tarefas da igreja, do trabalho, todas as coisas, e a gente perceber que estamos muitas das vezes fazendo mais para Deus do que estando com Deus, né? Fazendo mais para nossa casa do que parando e buscando Deus dentro da nossa casa. Isso é algo que vai, de certa forma, enfraquecendo a nossa vida espiritual. Então, por isso que muitas das vezes a gente se sente afastada de Deus, a gente se sente aquela fraqueza, aquele afastamento. Por quê? Porque não tem relacionamento onde não tem conversa, onde não tem diálogo, onde não tem intimidade. E oração é isso, né? Oração é intimidade, oração é relacionamento. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo 3 atitudes que nós podemos tomar para poder a gente ter uma vida de oração mesmo sem tempo. Lembrando, gente, que esse vídeo não é um incentivo para você caminhar no raso, porque o nosso Deus, ele quer que nós caminhemos com ele no profundo. E profundo com Deus a gente só vai ter quando a gente parar, priorizar. Parar de querer dar conta de tudo e começar a priorizar a presença de Deus. Abrir mão de certas coisas do nosso dia para a gente ter um tempo de qualidade com Deus. Ter um tempo no secreto com Deus. E secreto requer tempo, porque entrar no secreto para falar com Deus é entrar num lugar onde a gente não pode ter pressa, onde a gente tem que ter tempo, onde a gente tem que investir, é um investimento na nossa vida espiritual, né? Secreto fala de intimidade profunda com Deus. Mas aqui eu quero trazer para vocês uma maneira de vocês começarem a ter mais intimidade com Deus, e conforme vocês vão tendo mais intimidade com Deus, vai gerar mais fome e sede de vocês irem para esse lugar de secreto. Então, não tem esse vídeo aqui como um incentivo para vocês levarem uma vida rasa com Deus, porque uma vida rasa com Deus é uma vida rasa na fé, tá bom? A segunda coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é sobre a oração. A gente tem uma ideia muito distorcida do que é oração. Eu tinha isso, tá? Eu falo isso por mim. Eu achava que se eu orasse sentada, que se eu orasse em pé, que se eu orasse de olhos abertos, a minha oração não ia ser ouvida pelo Senhor. Então, eu achava que para orar e Deus me ouvir, eu tinha que estar de joelho. Então, eu tinha muita dificuldade de orar, e eu confesso para vocês que quando eu oro sentada com Deus, eu oro muito mais, a oração flui mais do que de joelho. Eu não gosto de orar em público, por exemplo. Quando eu oro na igreja e as pessoas oram com vozes altas, eu tenho dificuldade de orar. Então, é muito difícil, eu estou aprendendo, porque hoje eu sou uma das mulheres da mesa de oração da minha igreja. Então, as pessoas oram alto e eu preciso lidar com isso. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de orar, mesmo em pensamento, em ambiente onde tem outras pessoas orando em voz alta. Então, gente, eu tinha essa dificuldade e achava que oração era só de joelho. Mas com o tempo, com intimidade, buscando ao Senhor, eu entendi que não é sobre isso, né? A partir da leitura da Bíblia, eu aprendo que o Senhor quer não é só que nós dobremos o joelho, mas que o nosso coração esteja dobrado diante dele. Que o nosso coração, que a intenção que há dentro de nós, seja uma intenção de humildade, porque o joelho dobrado simboliza a reverência diante de Deus e a humilhação diante de Deus. Mas muitas das vezes pessoas dobram o joelho, mas o coração não está dobrado, continua soberba, continua altiva. Então não é o joelho dobrado que vai fazer a diferença na nossa oração, mas é um coração dobrado, contrito, humilde diante do Senhor, entendeu? Então a gente precisa tirar isso da nossa mente, que oração só acontece se for de joelho. Nós vemos na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 20, quando o rei Ezequias é curado da sua enfermidade. Ele estava enfermo, então ele precisou orar deitado, e tudo bem. Jesus, ele orou, partiu o pão, ali na multiplicação dos pães e peixes, em pé. A Bíblia diz que ele deu graças ao céu, e ali foi multiplicado os pães e peixes, né? Na mesa, durante a ceia do Senhor, ele partiu o pão e deu graça, dá graça, todas as vezes que a Bíblia fala de dar graça, ali ele está falando com o Pai, né? Ele está agradecendo a Deus
por aquela situação e foi sentado. Então não tem nada a ver esse negócio de oração sentado, deitado, tanto faz, tá? Se você pode ajoelhar, ajoelha. Se você está no momento de ajoelhar, ajoelha, mas a oração não precisa necessariamente ser feita sempre de joelho. Quanto ao local, também não existe um local. Né? Jesus orou dentro de um barco e acalmou a tempestade. Paulo e Silas orou dentro de uma prisão. Jonas, por exemplo, orou dentro do ventre de um peixe. Então, gente, não tem lugar para orar. Onde eu estiver, eu vou estar em oração com Deus. Então, não tem nada a ver essa questão de lugar. Não importa o lugar que você esteja, a sua oração pode sim ser ouvida pelo Senhor. Então agora a gente vai para o assunto mesmo central desse vídeo, que é como ter uma vida de oração mesmo sem tempo. Podemos estar em oração mesmo sem as pessoas perceberem até que nós estamos em oração. E isso quer dizer que nós estamos orando em espírito. É quando a gente ora e não sai som do nosso lábio, nem a boca se move, simplesmente a gente está orando com o nosso pensamento. Isso é uma oração que vem do Espírito, quando o nosso Espírito está ali conversando com Deus. Quem nunca fez isso, né? Durante lavando uma louça, fazendo alguma coisa, está ali, ó, falando no pensamento, e a gente está assim, ó. Quem olha pensa que a gente está com a cabeça no mundo da lua, mas não, a gente está falando com o nosso Deus. E essa já é a primeira dica. Busque orar ao Senhor dessa maneira, tá? Fazendo as suas coisas. Algumas pessoas falam assim, ah, não, Carla, mas isso não é oração. É oração, é oração. Porque a gente pode estar em espírito de oração. Minha avó falava muito isso, né? Tem gente que até fala que não existe essa expressão, estar em espírito de oração. Porque o espírito, ele está sempre em oração. Mas a minha avó usava muito esse termo, né? Fica no espírito de oração, fica ligado em oração, fica em espírito de oração. Eu nunca entendia, porque as irmãs estavam tudo de olho aberto e espírito de oração. Quer dizer que elas estavam ali ligadas, elas estavam desligadas do que estava acontecendo em volta e estavam em espírito de oração, ou seja, estava orando em espírito, ou seja, sem palavras. Isso é espírito de oração. Então, nós precisamos ter uma vida em espírito de oração. Estou fazendo as coisas, estou em oração. Estou arrumando o cabelo da criança, estou em oração. Eu estou no banho, eu estou em oração. Quantas das vezes eu entrei para o banho e ali tomando meu banho, fui falando com o seu, mas é isso, mas é aquilo. Às vezes eu falo até em voz alta mesmo, porque não para ser ouvida, mas ali dentro do box. Isso é espírito de oração. Tá fazendo sua comida? Tá ali em oração. Fala com Deus em pensamento, ou até em voz mesmo também. Quantas vezes meu marido chegou na cozinha, viu eu lá fazendo comida, falando, ele tá falando comigo, amor? Eu falei, não, tô falando com Deus. Então ali eu tô orando, falando com Deus, conversando com Deus. E por isso que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento que vai além do que as pessoas dizem ou deixam de dizer, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu busco o Senhor no secreto, mas o dia todo eu passo falando com Deus, estou sempre balbuciando ou em pensamento, expondo algo para Deus, perguntando para Deus, estou sempre falando com Deus. Então a primeira dica para você, primeira atitude que você precisa ter na sua vida espiritual é andar em espírito de oração, tá? Falando com o Senhor sempre, em todo momento, seja lá o que você esteja fazendo. Se você quer ter uma vida de oração mesmo sem tempo, você precisa usar esse momento que você está atarefada fazendo as suas coisas para se conectar com Deus. Isso é tão bom que faz com que as suas tarefas do dia sejam mais leves. Outra atitude que eu gosto também de ter é anotar, tá? Hoje eu não faço tanto, porque como eu falei para vocês, eu tenho meu tempo de secreto com Deus. Mas antes, quando eu ainda estava assim, sem esse hábito de orar, que tinha deixado esse hábito de orar, porque muitas das vezes a gente acha que tem que orar só na igreja, né, gente? Ou faz o tempo ali com Deus de secreto e pronto. Não, é constante oração. Então, o que eu fazia? Eu anotava versículos que eu gostava e versículos que não precisa ser nada grande, vai anotar o Salmo 91 todo, você não vai ter tempo, né? E cola em lugares específicos da sua casa. Você pode anotar versículos, pode anotar frases que falam de oração, ou você pode até anotar, tipo, já orou hoje? Vamos orar hoje? Vamos tirar 5 minutos? Gente, uma abertura de uma geladeira, você demora mais tempo procurando o que está dentro da geladeira, então por que você não pode parar ali e orar? Vai botar a mão na geladeira para abrir, tá lá escrito ali, já orou hoje. Se tu esqueceu, tu vai orar. Né? Vamos falar com Deus? Está falando com Deus? Coloca pequenos lembretes pela tua casa ou versículos pequenos que te remetam à oração. Isso aí é maravilhoso. Aqui no meu computador, na minha parede, eu sempre tenho colado algum versículo, alguma coisa. Coloca na tela de bloqueio do teu telefone ali, oração, uma oração, uma frase, algo que te faça sentir vontade de orar. Oração, gente, é um hábito, é algo que você
precisa se habituar, é um hábito, e por ser um hábito, para a gente adquirir, a gente precisa repetir. Quanto mais você repete, vai ter um momento que você vai orar tanto que você não vai se ver sem conseguir orar, que você vai buscar tanto que já vai fazer parte da sua vida. Tem dias assim que se eu deixar de orar ou falar com Deus em qualquer momento, fica aquela faltando algo, eu fico, não preciso orar, eu paro tudo, vou orar. Então é um hábito, ninguém nasce com hábitos, a gente cria hábitos. Então, essa terceira atitude que nós precisamos tomar é a seguinte: criar gatilhos, sabe? O que é gatilho, Carla? Lembrete, coisas que você faz e ali vai falar, não, toda vez que eu faço isso, eu preciso fazer aquilo, sabe? Por que não? Todas as vezes que você passar um café, você parar só um minutinho e fazer uma breve oração de agradecimento. Aí, todas as vezes que você fizer o café estiver passando, você vai lembrar, você vai lembrar, você vai lembrar, você vai lembrar. Todas as vezes que você sair, você fazer uma oração pedindo ao Senhor para te guardar. Todas as vezes que você chegar, você fazer uma oração agradecendo ao Senhor por ter te guardado. Todas as vezes que você abrir o Instagram, você lá dá uma parada e fazer uma oração. Rapidamente ali, orar pelas pessoas que estão ali, muitas das vezes estão desviadas da presença do Senhor. Não sei, inventa aí algo que você possa assimilar como momento de oração. Toda vez que eu fizer isso, eu preciso orar. Todas as vezes que eu fizer aquilo, eu preciso fazer um minutinho de oração. Porque aí você vai gerar esse hábito. E esse foi o nosso vídeo. Porém, deixa eu te lembrar mais uma vez, esse vídeo não é aval e nem muito menos incentivo para você ter uma vida rasa com Deus, tá? Se você quer viver sobrenaturais, você quer colher frutos de uma vida de intimidade com Deus, se você quer ir além, em lugares que ninguém foi, você precisa fazer o que ninguém fez, tá? Então, pra gente ter uma vida com Deus mesmo assim, sabe? Tipo, os discípulos que Pedro passava e a sombra dele curava. Precisamos de uma vida de intimidade e aprofundamento com Deus. E esse lugar a gente só encontra no secreto. Eu estou dando aqui para vocês uma alternativa para vocês iniciarem. Porque muitas mulheres falam, Carla, quando eu vou para o secreto, a oração não dura nem um minuto porque eu não tenho palavras. Porque a falta de intimidade no seu ordinário, ou seja, no seu dia comum, te gera falta de intimidade no extraordinário, que é no dia do secreto. Então, começa a nutrir uma vida de constante oração. Deixa eu ler aqui para vocês, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz, orai sem cessar, né? E também Efésios vai dizer, orai com todo tipo de oração e súplica, capítulo 6, vai falar sobre isso. Não tem como a gente orar sem cessar, ou seja, constantemente o todo tempo de joelho, porque como é que a gente vai fazer as coisas? Então, quando ele está dizendo orar sem cessar, ele está dizendo, ande ligada com Deus, ande com o espírito de oração, vai sair, vai falando com Deus, tá no ônibus, vai falando com Deus, entrou no Uber, vai falando com Deus, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo te ajude e espero que você cada dia mais tenha mais fome e sede de falar com o nosso Pai, intimidade com Ele, porque isso é maravilhoso. Beijo e até o próximo vídeo.